Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, a minha voz realmente está comprometida de tanta campanha durante a eleição municipal. Mas eu não poderia ficar calado hoje, mesmo assim, para vir aqui homenagear a figura do médico. Eu sou médico, fui, aliás, o primeiro roraimense a se formar em medicina, portanto, já tenho 44 anos de formado em medicina, exerci integralmente e intensamente durante 14 anos, num período em que no meu estado existiam apenas 6 médicos e para cerca de 200 mil habitantes, portanto, muito abaixo da recomendação da OMS de 1 para 1000, e hoje o meu estado tem 530 médicos. Parece pouco, 530, mas nós não temos nem 500 mil habitantes. Portanto, dá menos de 1 para 1000, o que é um bom número, embora, evidentemente, possa faltar nesta ou naquela especialidade. Mas o importante hoje é, além de prestar homenagem aos colegas e às colegas médicas, é registrar aqui que, se por um lado temos a comemorar, e temos muito, porque toda profissão exige vocação, abnegação e exige, sobretudo, que o profissional se dedique de maneira competente, ética, mas a medicina, pelas suas peculiaridades, porque o médico lida com a saúde e com a vida das pessoas, com os sentimentos das pessoas. Então, exige muito mais do que uma simples dedicação. E por isso mesmo é que o médico, mesmo trabalhando na situação que trabalha hoje, de aviltamento da profissão, seja na questão salarial, seja na questão da carga horária, mesmo assim, os médicos ainda são avaliados pela população como uma das instituições e profissões que tem a melhor avaliação pela população. Quero, inclusive, aqui ler uma homenagem aos médicos, uma nota do Conselho Regional de Medicina do meu estado, que diz assim: hoje, 18 de outubro, comemoramos mais um Dia dos Médicos. Os colegas devem estar se perguntando: e temos o que comemorar? Temos sim. A nossa profissão é uma das poucas que ainda goza de credibilidade junto à população. Em 2005, pesquisa feita indica que, na opinião do povo brasileiro, 81% dos entrevistados confiam na classe médica. Estudos feitos pela GVK, empresa especializada em execução de pesquisa de mercado, em entrevista de cerca de 1.000 pessoas, os médicos também se destacaram, atingindo 90% de aprovação das menções feitas, conforme a lista publicada. Na divulgação do Índice de Confiança de 2011, profissional do Brasil Internacional, a classe médica ficou junto aos bombeiros, carteiros, professores, considerados os profissionais de maior credibilidade. Na outra ponta, instituições com menos credibilidade, infelizmente, estão os políticos e seus partidos. Por essas razões é que devemos aproveitar as nossas forças para lutar por melhores condições de trabalho, salários mais justos e uma assistência digna para nossos pacientes. Em parceria com o Conselho Federal de Medicina, iniciamos neste mês de outubro, a campanha de valorização da medicina e da assistência em saúde. O Brasil tem urgência de ser bem tratado, especialmente no campo da saúde. Neste contexto de ausência de políticas públicas que valorizem o setor e da falta de recursos para garantir o Sistema Único de Saúde, em sua plenitude, os médicos cobram melhoria da rede de assistência e suas condições de trabalho.
Esses são os focos da campanha. Portanto, eu quero dar os parabéns a todos os médicos de Roraima e do Brasil que fazem da sua arte um instrumento de alívio para os males físicos e psíquicos de seus pacientes. Essa é a nota do Conselho Regional de Medicina que, digamos assim, eu assino embaixo, porque realmente eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina. Aliás, eu tenho o CRM mais antigo do meu território, do meu estado. O meu CRM é o menor, portanto, eu sou o médico mais antigo ainda vivo no estado de Roraima. E eu tenho muito orgulho disso. Eu sempre digo, se eu fosse começar de novo, eu faria medicina novamente, apesar dessas condições precárias de salários, condições de trabalho, de aviltamento. E antes de conceder a palavra a Vossa Excelência, eu não poderia deixar de fazer aqui um comentário feito pelo senador Inácio Arruda a respeito de que falta recurso porque perdeu a CPMF. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque no dia seguinte à derrubada da CPMF, aliás, contra a qual eu votei como médico, porque a CPMF estava sendo usada para tudo, pouquíssimo para a saúde. Inicialmente a CPMF foi criada só para a saúde, depois botaram a seguridade, depois botaram outros setores e até usavam a CPMF para fazer caixa para o governo, superávit primário. Então, em 14 anos de existência da CPMF, não melhorou uma vírgula o setor de saúde pública no Brasil. Então, realmente ele era um mal necessário de ser tirado, porém o governo, e aqui eu voltei de novo na regulamentação da emenda 29, o governo federal não tem limite para gastar em saúde. Então quem termina gastando mais são os municípios, que podem menos, quem termina gastando em segundo são os estados, e quem gasta menos é a União, é o governo federal. Isso é um paradoxo, e eu espero que a presidente Dilma possa, junto com o ministro da Saúde, corrigir essa distorção. Porque o Brasil arrecada mais de 30 impostos, fora as contribuições, e não destina nem 10% para a saúde, é um absurdo. Então eu quero, ao cumprimentar os colegas, fazer esse registro também, mas quero ouvir com muito prazer a parte de Vossa Excelência. Senador Mozarino Cavalcante, eu saúdo também os médicos nessa data de hoje, no seu dia, e nada melhor para fazê-lo de que saudar através de Vossa Excelência, que é um médico antigo do estado de Roraima, brilhante, um político extraordinário que esta casa o admira. Então, Vossa Excelência, ao fazer esta homenagem, eu peço a Vossa Excelência que também incorpore a homenagem que faço aos médicos do Brasil, aos médicos do meu estado, do estado de Rondônia, e aos médicos, evidentemente, do estado de Vossa Excelência, do estado de Roraima. E dizer, senador, que é uma das profissões mais bonitas que já vi. O médico é uma figura admirada pela sociedade, pelas pessoas, principalmente nas cidades pequenas, porque é exatamente o médico que é a pessoa que você se socorre na hora mais difícil, cuida do que é mais importante na face da terra, que é a vida do ser humano. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Eu quero também cumprimentar, na pessoa de Vossa Excelência, volto a repetir, todos os médicos, uma classe admiradíssima no Brasil, e fico feliz ao ver essa pesquisa feita por Vossa Excelência, dita por Vossa Excelência na tribuna, lida por Vossa Excelência na tribuna, onde os médicos têm a confiança de mais de 80% da sociedade. Eu quero parabenizar por isso, e é verdade, isso é um fato absolutamente verdadeiro, porque o médico é, o que eu disse, uma pessoa que tem uma admiração inata das pessoas, das crianças. Você conversa com a criança na escola, quando pergunta o que você quer ser quando crescer, geralmente ela fala que quer ser um médico, porque admira o médico. Tem no médico uma figura e uma empatia muito grande. Então eu queria saudar Vossa Excelência, que é um médico, o primeiro médico do antigo território de Roraima, e eu sei que também em Rondônia há dificuldades que tinham as pessoas para estudarem. Ia estudar em Belém, tinha até a casa do médico lá em Belém, ia estudar no Amazonas, estudar no Rio de Janeiro. Hoje,
o meu estado, felizmente, já tem também faculdade de medicina, para a nossa felicidade, como também deverá ter no estado de Vossa Excelência. De sorte que eu queria, nesse momento, saudar e cumprimentá-lo, sobretudo, por ser o médico mais antigo, o primeiro médico do meu querido estado de Roraima. Parabéns, Vossa Excelência. Agradeço muito a parte de Vossa Excelência. Quero dizer que, quando eu mencionei aqui que hoje Roraima, tendo menos de 500 mil habitantes, tem 530 médicos, se deve, senador, exatamente à criação do curso de medicina lá em Roraima, da Universidade Federal, que, aliás, nessa época eu estava sem mandato e trabalhava na universidade, fazia parte do Conselho Universitário. E viemos aqui brigar no Conselho Nacional de Saúde para a criação do curso lá. Havia, no início, uma resistência terrível contra a abertura do curso. E hoje o curso é um dos mais bem avaliados no Brasil, lá em Roraima, e já forma médicos ao ponto de ter proporcionalmente, mais médicos do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Eu quero ouvir a parte do senador Sérgio Souza. Meu caro senador Mozarido Cavalcante, Vossa Excelência, com a assiduidade e a preocupação de sempre com os interesses de todas as classes, vem à tribuna para referenciar o médico. Este profissional essencial ao Brasil e ao mundo. A manutenção do mínimo de saúde necessária ao cidadão brasileiro. Eu vi recentemente uma reportagem onde estão diversificando a atenção básica de saúde, levando o médico até a residência do cidadão. Eu ontem fiz uma rápida viagem ao Paraná, no final da tarde, retornando ainda no início da madrugada, e junto comigo estava o ministro da Saúde, o ministro Padilha. E ele me dizia que durante 8 anos da sua vida como médico, ele ficava 3 meses no interior do Amazonas, na cidade de Santarém do Pará, e 3 meses em São Paulo, isso durante 8 anos fazendo isso. Veja a dedicação que realmente alguns médicos fazem nas suas carreiras. E também relatava a preocupação do Ministério da Saúde, do governo da presidente Dilma, com a quantidade de médicos no Brasil. Nós temos um déficit muito grande ainda de médicos e principalmente nas regiões mais distantes, ou interior do país ou dos estados, né? Não é diferente no meu estado, lógico, no seu privilegiado por uma universidade de medicina que forma profissionais à altura do seu estado e atende à demanda, isso é importante, mas me relatava, por exemplo, o ministro Padilha dizendo que no estado do Maranhão há um déficit muito grande e lá nós temos que colocar mais universidades de medicina para fixarmos a residência do médico em determinadas regiões desse país que são realmente necessárias. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência e rogo para felicidades a todos os médicos, em especial os do meu estado, o estado do Paraná. Agradeço, senador Sérgio Souza. Eu queria só fazer um comentário a respeito de sua parte, que, na verdade, no Brasil não existe carência de médicos. O que existe é a má distribuição dos médicos pelo país. Você vê, por exemplo, na minha turma, formamos lá em Belém, e fomos comemorar o ano passado os 44 anos de formados. A maioria dos colegas estão em São Paulo, em Brasília, no Rio, e a minoria está em Belém. Não é o meu caso, que eu fui para lá estudar, para voltar para Roraima mesmo, mas muitos paraenses se formaram lá e foram para outros lugares. Por quê? Porque nos lugares mais carentes não há as condições de trabalho. Mesmo que o médico seja mais bem pago, ele não tem como exercer a profissão direito. Ou não tem hospital, ou tem um hospital precário. A maioria dos prefeitos, ao invés de construir um posto de saúde ou um hospital, compra ambulâncias. Para quê? Para quando a coisa complica, manda para o município vizinho. Ou manda para a capital. Então, na verdade, por que eles fazem isso? É por malvadeza? Não, é porque não tem recursos para aplicar na construção e na manutenção de hospital, de posto de saúde, etc. Então, o governo federal tem que inverter essa situação.
E eu espero, inclusive, que por parte do ministro Padilha, quem eu conheço, reconheça a competência, reconheça a abnegação, você citou aí, que ele é lá de Santarém mesmo. Eu quero dizer que outro grande mal na área de saúde é a corrupção. É a corrupção. Olhe, no meu estado, recentemente, pela segunda vez já, houve uma operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal e prenderam alguns peixes mais miúdos e se constatou o roubo de 30 milhões de reais, parece pouco, mas 30 milhões de reais, num estado só, em pouco tempo. Roubando como? Roubando na compra de medicamentos. Compravam medicamento prestes a vencer e logo em seguida faziam nova compra com dispensa de licitação e jogavam fora, aterravam os remédios vencidos. Então, era uma verdadeiro crime hediondo contra a saúde, mas contra a pessoa, contra a vida das pessoas. Então, é preciso que a gente não só aumente a fiscalização dos recursos que são aplicados na saúde, e aí o governo federal tem um papel importante, assim como os órgãos de fiscalização, começando pelos tribunais regionais, tribunais de contas dos estados, Ministério Público dos Estados, vindo para a União, CGU, Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal, porque não dá para querer melhorar a saúde se lá se transforma num esquema de roubo dos recursos que é para aplicar nas pessoas. Finalmente, senadora Ana Amélia, eu quero encerrar dizendo que tenho muito orgulho de ser médico. Tenho muito orgulho, embora não exerça mais, mas quando exerci de maneira intensamente, mas eu continuo com o meu CRM em dia, isto é, estou em dia com o Conselho Regional de Medicina, porque pode ser que um dia, eu sempre digo, eu estou senador, mas eu sou médico. Pode ser que um dia eu volte ao exercício da profissão. De qualquer forma, o importante é que, tendo avaliação positiva, apesar dos pesares, porque muitas vezes o médico é incriminado pelo mau atendimento, tanto no serviço público de saúde, no SUS, como nos planos de saúde, às vezes o médico pega a culpa pelo patrão, pega a culpa por causa que o governo não dá equipamento, não dá condições, não contrata profissionais em número suficiente e os planos de saúde proibindo aquele procedimento. Ao contrário, os planos de saúde querem que atenda muita gente, mas sem condições. E o preço que paga pela consulta é aviltante. A mais cara consulta no plano de saúde é alguma coisa em torno de R$60. E a consulta básica não chega a R$30. Então, o médico é forçado a atender muita gente sem poder fazer certos exames, porque o plano não cobre, e por isso é um negócio muito rentável ser dono de um plano de saúde. Eu quero encerrar também, ao cumprimentar os colegas médicos de Roraima e do Brasil, os colegas e as colegas, dizer que também quero terminar homenageando os professores, cujo dia foi comemorado no dia 15, e que sem o professor não haveria o médico. Portanto, a educação e a saúde são básicos, assim como o professor é fundamental, o médico complementa, porque cuida também. Se o educador cuida da formação intelectual, moral do cidadão, o médico cuida da integridade da saúde física, mental e social da população. Muito obrigado. E quero pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição de 2 matérias que eu me referi aqui. Na forma regimental, senador Mozarino Cavalcante, a sua solicitação será atendida e renovando aí, endossando a manifestação em homenagem que o senhor, como médico, faz aos médicos. O Conselho Regional de Medicina do meu estado do Rio Grande do Sul, CREMERS, Dr. Rogério Wolff de Aguiar,
publicou hoje nos jornais um anúncio parabenizando todos os médicos gaúchos. Saúde no Brasil. O país tem urgência de ser bem tratado, e os médicos também. O que me deixa muito feliz também, senador Mozarildo, é que o senhor é senador aqui com essa missão de médico, então tem a sensibilidade. Também queria fazer um registro que nas eleições municipais deste ano no meu estado, tive a honra de, na minha cidade, Lagoa Vermelha, o doutor Antônio Fávaro, que casualmente nasceu no mesmo distrito que eu, em Lagoa Vermelha, disputou como candidato a vice, não foi feliz, mas foi uma bonita eleição. Da mesma forma, o cardiologista, o Dr. Marcos Boff, na cidade de Veranópolis. Tivemos uma grande felicidade de uma vitória importante em Marau, com o Dr. Bordim, que é do PDT, em IP, com o Dr. Portalupe, e um médico, daqueles médicos bem populares, que atende a massa carente, o Dr. Farré, que é o nosso, do Partido Progressista, vice-prefeito da cidade de Santa Maria, junto com o prefeito César Chino. E foi eleito um médico em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, Dr. Macir. Na cidade de Farroupilha, também não é do meu partido, mas foi eleito um médico, o Dr. Clayton. E o Dr. Piva, do meu partido, foi reeleito prefeito de Namitoque. Assim é que os médicos estão hoje aumentando a responsabilidade e as comunidades bem assistidas. Aproveito também para registrar o Dr. Jacó Lavinsky, um grande oftalmologista, o Dr. Fernando Luquezzi, cardiologista do meu estado, doutora Mayra Calef, uma mastologista, Dr. Pedrini, também mastologista, Dr. Agostinho Neto, um ginecologista, como Vossa Excelência, Dr. Armando Afonso e doutora Ellen Abel. Então, feitas essas homenagens, eu penso que estou aí abrigando, não todos, mas grande parte dos médicos que fazem e exercem a medicina como um sacerdócio. E o médico bom é esse médico que trata dessa forma, como fez Vossa Excelência, o tempo em que exerceu a medicina. Convido para fazer uso da palavra o senador Sérgio Souza.